Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, se inscreva no canal e ativem o sininho. Agora, preparem-se, porque o vídeo de hoje está imperdível. A mostrar a batalha de Lin Yuan para convencer o público em seu apoio é intensa. Pessoas na multidão gritam que também estão muito interessadas em como ele fez isso, mas Zhao Shan responde ameaçadoramente que sente muito, mas não pode concordar com este pedido segundo as regulamentações do Palácio da Alma. O examinador é proibido de divulgar informações sobre os candidatos, exceto em casos especiais. Em resposta a isso, Wu Mochuan sorri levemente e diz que, já que o vídeo da luta não pode ser publicado, há outra maneira de verificar a autenticidade dos resultados. Zhao Shan ordena que ele fale. Wu Mochuan imediatamente exclama que eles deveriam ser autorizados a ter um duelo. Se Lin Yuan vencer, ele provará a veracidade da avaliação. Mas se perder, isso será suficiente para provar que sua nota foi obtida por meios desonestos. A multidão começa a exaltar que Wu Mochuan vai humilhar Lin Yuan. Ouvindo isso, Sumu exclama irritada o quão repugnante Wu Mochuan é. Ele faz o que quer para humilhar Lin Yuan. Mas Lin Yuan mostra a ela um gesto com a mão para que ela se acalme e diz que está tudo bem. Long, descontente, observa que os pensamentos de Wu Mochuan são óbvios. Ele quer aproveitar a chance de lutar com Lin Yuan e depois provar para todos que ele é um perdedor. Mas Lin Yuan olha atentamente para Wu Mochuan e responde que isso é muito oportuno. Wu Mochuan se vira para o examinador Zhao Shan e esclarece que não é proibido desafiar as bestas da alma nos terrenos do palácio. Isso é confirmado como verdade, mas também é necessário descobrir a opinião do oponente. Neste momento, aqueles ao redor estão se perguntando se Lin Yuan aceitará o desafio. Alguém responde que a situação é tão tensa que ele não tem outra escolha. Se ele recusar aceitar o desafio, todos o considerarão um trapaceiro. Wu Mochuan sorri levemente e pergunta se Lin Yuan ousa lutar com ele. Sumu fica ao lado de Lin Yuan e diz a ele que, se não tem certeza, então pode recusar. Mas Lin Yuan explica que, se alguém provoca, então é inútil tolerar, a única maneira de fazê-lo temer é quebrar seus ossos. Com essas palavras, ele levanta a mão e diz que concorda com a luta. A multidão ouve e fica perplexa. Ele aceitou o desafio. Uma alma de besta de classificação S lutará com uma alma de classificação E. E isso nunca aconteceu antes. No entanto, a diferença de níveis é tão grande que Lin Yuan será derrotado, mas ele é a primeira pessoa na cidade a passar os 10 níveis do teste da besta. O resultado da batalha é difícil de prever. Zhao Shan também explica que, para ser honesto, ele acredita que essa luta é desnecessária. Eles são ambos o orgulho da cidade Zhenhai, ocupando o primeiro e o terceiro lugar. Não há necessidade de lutar até a morte por uma questão tão trivial, já que ele já disse que foi capaz de verificar pessoalmente que Lin Yuan não trapaceou durante o processo do exame. Wu Mochuan ouve isso e irritadamente pensa por que ambos estão ajudando Lin Yuan. Ele se pergunta por que é tão especial que eles o encobrem. Ele então grita para Lin Yuan que, se for assim, então ele deve lutar com ele. Seria ótimo se o examinador Zhao Shan testemunhasse esta batalha. Ele mostrará como vai rasgá-lo em pedaços. Zhao Shan anuncia que, neste caso, a luta ocorrerá na arena do Palácio da Alma da Besta. Todos que quiserem assistir podem vir. Após algum tempo, a arena do Palácio da Alma da Besta estava cheia de espectadores. Zhao Shan anuncia que, se ambos os lados estiverem prontos, eles podem começar a luta. Mas primeiro eles precisam explicar as regras. Esta batalha é apenas um treino, eles podem dar tudo de si, mas não podem matar. A batalha terminará assim que um dos lados admitir a derrota. É proibido usar quaisquer objetos estranhos durante a luta. Se uma das regras for quebrada, será considerada uma derrota. Tudo claro. Wu Mochuan e Lin Yuan, olhando intensamente nos olhos um do outro, respondem simultaneamente sim. Então Zhao Shan diz, ok então, e declara a batalha iniciada. Wu Mochuan imediatamente se volta para Lin Yuan e diz que ele deve entender que tudo o que acontece é culpa dele. Mas Lin Yuan também responde que não esperava que, para evitar os termos da aposta, ele faria tanto alarde. Se ele simplesmente implorar por misericórdia, ele considerará poupá-lo de seu almoço com cristais inferiores. Ele mentalmente acrescenta. Afinal, se ela os der a Wu Mochuan, será um desperdício. Imediatamente após o início da luta, Wu Mochuan grita para Lin Yuan morrer e usar a fusão da alma da besta.
Então imediatamente ele se transforma em um grande e esquelético lagarto. A audiência exclama em perplexidade: que tipo de monstro é esse? O rei do esqueleto de réptil. Sim, ele é todo de 5 metros. Então o que é uma alma de classificação S, verdadeiramente? Talento visível a olho nu, ele realmente é um gênio de terceiro lugar. Neste momento, Wu Mochuan tenta acertar Lin Yuan com sua cauda, mas ele pula e desvia do golpe. Wu Mochuan se pergunta: esse idiota tem medo de se fundir com uma alma da besta. A multidão também se pergunta por que Lin Yuan não se transforma, e se ele realmente pode derrotar uma alma de classificação S, e se isso significará que ele não trapaceou. Sumu assiste do lado, e pensa que a alma da besta de Lin Yuan é apenas um pequeno lagarto de classificação E. Embora não esteja claro como ele passou pelos 10 níveis do teste, mas se Wu Mochuan ousar machucá-lo e Zhao Shan não o impedir, ela o fará. Long também está ao lado dela, e se vira para ela e diz, embora ela não possa ouvi-lo, que ela não deve se preocupar, Lin Yuan não perderá para esse cara. Neste momento, Lin Yuan sorri levemente e diz que, já que Wu Mochuan está esperando que ele se funda com a alma da besta, então ele satisfará seu desejo. Após isso, ele começa a se fundir com a alma do animal. Ele se eleva no ar e é cercado por raios luminosos brilhantes. No momento seguinte, um grande lagarto preto aparece em seu lugar, que acaba sendo maior que Wu Mochuan. A audiência vê isso e não pode acreditar. É uma alma da besta de classificação E. Eles enlouqueceram. O rei esqueleto de répteis também está perplexo. Isso é impossível. Isso é uma alma de classificação E. Como ele pode ter crescido tão rápido? O lagarto preto olha para baixo e pergunta o que aconteceu com a alma do animal de Wu Mochuan. Então, levanta a pata e pergunta quem disse que uma alma de classificação E deveria ser mais fraca do que uma de classificação S. Imediatamente após essas palavras, ele ataca. O rei esqueleto de répteis vê isso e desvia do golpe no último momento, pensando indignado que, se tivesse sido tocado pela garra, teria se tornado aleijado. Lin Yuan tem a força de um general da alma da besta, no mínimo, mas é impossível subir a tal nível em apenas alguns dias. Ele não terá tempo de desviar. Ele vê a pata do lagarto preto se movendo em sua direção e exclama horrorizado que não pode ser como ele, o rei esqueleto de répteis, pode perder para um idiota de classificação E. Então, tenta balançar sua cauda, mas o lagarto preto responde zombeteiro que Wu Mochuan não esperava que ele ousasse revidar. Lin Yuan então agarra a cauda do rei esqueleto de répteis. Ele começa a gritar horrorizado, perguntando o que Lin Yuan vai fazer. O lagarto preto pergunta o que ele acha, e com essas palavras, começa a balançá-lo de um lado para o outro. Sons altos de golpes são ouvidos, pedras se chocam ao redor. Wu Mochuan vê Lin Yuan mostrando suas garras. A multidão grita desesperadamente que Lin Yuan derrotou Wu Mochuan. É este o seu verdadeiro poder. Afinal, o examinador Zhao Shan não estava protegendo Lin Yuan, ele estava tentando proteger Wu Mochuan. Sumu também olha para isso surpresa, pensando que, embora soubesse que Lin Yuan não é fraco, a alma da besta de classificação E é incrível. Neste momento, o rei esqueleto de répteis grita impossível para sua alma de besta de classificação S ser mais fraca do que uma de classificação E. Subitamente, um forte lagarto preto o agarra. Lin Yuan anuncia que Wu Mochuan perdeu. Ele se arrasta para o lado e grita quem disse isso, então abre a boca e há uma pequena bola vermelha em sua língua. Então, fecha abruptamente a boca e morde em pedaços. Zhao Shan vê isso e percebe que é uma cápsula de sangue. Long aparece ao lado do lagarto preto e anuncia que Wu Mochuan acabou de comer uma pílula que lhe permite aumentar seu nível em um curto período. Sua força subiria do nível de uma besta de batalha de 8 estrelas para um general de besta de 3 estrelas. No entanto, após tomar tal medicamento, a recuperação levará 1 mês. Ele é louco, quer derrotá-lo a todo custo. Lin Yuan também acrescenta que ele é apenas um palhaço, mas de repente Zhao Shan pega o microfone e anuncia em voz alta que Wu Mochuan é declarado o perdedor por violar as regras da luta. Ele então continua a observar o que está acontecendo e percebe que Wu Mochuan é ainda mais inútil do que ele imaginava. O lagarto preto prepara-se para atacar, e Wu Mochuan ou Zhao Shan se pergunta se Lin Yuan vai continuar a luta com Wu Mochuan, mesmo depois dele ter tomado a pílula de sangue. De repente, o rei esqueleto de répteis abre a boca amplamente e grita que vai matar Lin Yuan. Mas Lin Yuan apenas o encara. O rei esqueleto de répteis se pergunta por que ele está tão calmo, pois é óbvio que ele agora é mais forte do que ele. Mas, de repente, ele vê que o lagarto preto abriu sua boca amplamente,
e se pergunta que tipo de poder é esse. Não há volta para ele. Lin Yuan deve morrer. Neste exato momento, uma grande luminosidade aparece do lagarto preto, que começa a atingir Wu Mochuan. Esta bola brilhante se transforma em um longo feixe de luz que o envia direto para a parede. Ele volta a ser humano e cai no chão. Zhao Shan grita, anunciando oficialmente que Lin Yuan venceu esta batalha. Além disso, Wu Mochuan tomou pílulas ilegais durante a luta para aumentar artificialmente sua força. Então ele pergunta se alguém tem objeções à avaliação do estudante Lin Yuan. A multidão exclama irritada. Não pode ser que Wu Mochuan não conseguiu vencer mesmo com a ajuda de pílulas. Lin Yuan é muito forte, que pessoa cega avaliou sua alma da besta como um talento de classificação E. Eles já viram uma pessoa de classificação E derrotar uma de classificação S. Nesse momento, Zhao Shan se aproxima de Wu Mochuan, agarra sua mão e pede a um dos examinadores para levá-lo à enfermaria. As lesões não são fatais, mas os efeitos colaterais após tomar o remédio são suficientes para mantê-lo na cama por alguns meses. O examinador responde brevemente que entendeu tudo. Então, 2 homens acompanham Wu Mochuan e tristemente notam que agora nenhuma universidade de renome parece aceitá-lo. O outro acrescenta: "Como você faz sua cama, assim deve deitar-se." Neste momento, Zhao Shan se aproxima de Lin Yuan e o parabeniza por vencer o duelo. Lin Yuan imediatamente agradece, mas Zhao Shan pergunta pelo que ele agradece. Lin Yuan explica que ele lhe deu a oportunidade de acertar sua habilidade em Wu Mochuan. Ele também acha que Zhao Shan deveria tê-lo impedido a tempo, mas não o fez. Então, Zhao Shan se inclina em sua direção, coloca a mão em seu ombro e diz que, na verdade, ele não é apenas o chefe dos examinadores, mas também um membro do comitê de admissões da Universidade de Animais em Moudu. Ele quer se juntar a eles? Lin Yuan pergunta o quê. Nesse momento, Long está ao lado dele e explica que as universidades de animais de Yanjing e Modu Best são as mais prestigiadas. Apenas os melhores dos melhores vão para lá. Então, Lin Yuan pergunta com um sorriso satisfeito se o professor Zhao Shan está recrutando pessoas para seu benefício e ele é o melhor da cidade. Zhao Shan ouve isso e, preocupado, se pergunta se esse cara é mesmo normal. Ele está fazendo um favor à universidade. A primeira coisa que ele pensou foi quais vantagens a universidade lhe daria. Lin Yuan diz que uma instituição educacional de primeira classe deve ser capaz de oferecer certas condições. Zhao Shan responde com um sorriso que, claro, se ele quiser se matricular com eles, então ele pode se candidatar a um pagamento integral, incluindo 500 mil moedas, 20 cristais de alma da besta de alta qualidade, 5 cápsulas de alma da besta e uma espada de alma da besta de classificação geral. Lin Yuan ouve isso e começa a refletir. 20 cristais de alta qualidade custam 200 mil moedas e 5 cápsulas de alma da besta custa 250 mil moedas. Long joga uma moeda e diz a ele para pensar 2 vezes. Zhao Shan então acrescenta que esta é a melhor oferta que a universidade pode oferecer a ele, e que ele e a liderança da universidade são sinceros em suas intenções. Mas, de repente, alguém grita que Zhao Shan é sem vergonha. Um homem de porte forte se aproxima deles e pergunta furiosamente se a campanha de recrutamento ainda não começou e ele já atraiu esse cara para sua academia. Lin Yuan olha atentamente e pensa quem é este falando nesse tom com Zhao Shan. Acontece que é Sheng Yu da Universidade Animal de Yanjing. Zhao Shan fecha os olhos e pede para ele não dizer nada estúpido. Jovens talentos não podem seguir a qualquer universidade, exceto a dele. Mas Cheng Yu grita com veemência e em seguida se volta para Lin Yuan e exclama para não se deixar enganar: a universidade deles é de muitas maneiras superior à universidade de Modu. Se ele for para lá, receberá 500 mil moedas, 40 cristais de alma da besta de alta qualidade e 10 cápsulas de alma da besta. Lin Yuan exclama surpreso. Como esperado da Universidade Yanjing, eles são realmente ricos. Então, um garoto da plateia diz: é assim que os gênios são tratados. 2 universidades populares não só competem por alunos, mas também oferecem recursos. Um dos espectadores também diz ao outro que, se ele passar em todos os 10 níveis do exame, também poderá desfrutar de tais honrarias. Neste momento, Zhao Shan parcialmente se funde com a alma da besta e grita como Cheng Yu ousa recrutar o aluno bem na frente dele. Mas Cheng Yu, que também se funde parcialmente com sua alma da besta, exclama quem ele está tentando assustar. Em algum momento, começa uma confrontação entre eles. Lin Yuan
pensa surpreso que esta é a energia dos poderes de almas da besta de classificação Lorde. Então, ele se prepara para lutar. Mas de repente alguém pergunta que bagunça os dois fizeram. Neste momento, uma pessoa com uma alma da besta de preguiça se aproxima deles. As almas da besta de Chang Yu e Zhao Shan desaparecem imediatamente. Lin Yuan olha cuidadosamente para o homem e se surpreende. Ele suprimiu as auras do grande urso furioso e do tigre fantasmagórico. Poderia a força deste homem ser maior que a de Zhao Shan e Chang Yu? O homem se aproxima e diz gentilmente que Lin Yuan deveria seguir para a Universidade Animal de Shuchuan. Eles lhe darão 300.000 de moedas, 50 cristais de alma da besta de alta qualidade e 10 cápsulas de alma da besta. O nome deste homem é Jing Lu. Ele é da Universidade Animal de Shuchuan. Ele acrescenta que Lin Yuan receberá 20 cristais de alta qualidade a cada semestre até se formar. Ele também não mentirá ao dizer que eles não poupam esforços no desenvolvimento de talentos. Lin Yuan ouve atentamente e pensa como a Universidade Shuchuan é tão rica. Então, há pessoas ao seu redor que também teimosamente perguntam por que ele não considera a universidade deles. Eles podem oferecer a ele tais condições. Outra pessoa insiste que Lin Yuan precisa escolher a universidade dele. Alguém também segura um pedaço de papel e grita que ele precisa vir à universidade deles. No ano passado, eles ficaram em 8º no ranking. Lin Yuan sorri constrangido e pensa que, embora todos queiram aceitá-lo, é claramente para usá-lo como propaganda gratuita. Chang Yu então ordena que eles parem de fazer barulho e pergunta a Lin Yuan o que ele acha. Lin Yuan se inclina e diz que é grato a todos, mas lamenta, além da Universidade Animal de Yanjing e da Universidade Animal de Modu, ele não considera outras organizações. Jing Lu acrescenta que, se ele mudar de ideia, pode seguir até ele a qualquer momento. Lin Yuan também responde que, se algo acontecer, ele o contatará. Zhao Shan e Chang Yu ordenam ameaçadoramente que ele responda a quem ele escolherá. Mas Lin Yuan faz um gesto com a mão e responde que antes do início da campanha de admissão, ele dará uma resposta. Zhao Shan responde humildemente que ele vai esperar. Chang Yu exclama com um sorriso para pensar cuidadosamente. Lin Yuan responde que entende tudo. Depois disso, Zhao Shan e Chang Yu deixam Lin Yuan. Zhao Shan fica indignado e exclama que ele roubou Lin Yuan dele. Mas Chang Yu diz imediatamente a ele que ele é um sem-vergonha. Foi ele quem levou Lin Yuan embora. Então, Zhao Shan pergunta se ele quer lutar. Chang Yu também responde decisivamente que pode ser. Ele não tem medo dele. Gradualmente, eles se afastam e Lin Yuan não entende mais o que eles estão falando. Long felicita alegremente. O sistema acabou de classificar sua alma da besta como de classificação geral. Um baú de prata foi obtido. Lin Yuan deve abri-lo rapidamente e ver o que há lá dentro. Este é o seu primeiro baú de prata. Lin Yuan suspira e olha para longe. Nesse momento, Sumu corre até ele e exclama que Lin Yuan é muito legal. Agora ele é o número 1 da cidade, e universidades populares estão lutando por ele. Então o que ele escolherá? Afinal, ele conquistou tudo através de talento e notas. Ele pergunta a ela qual academia ela iria escolher. Ela responde que esta entre a Academia Yanjing e a Modu. Ela pergunta se ele não quer seguir para onde ela vai. Lin Yuan responde que seria legal. Eles poderiam cuidar um do outro, mas ele ainda vai pensar sobre isso. Sumu acrescenta que, objetivamente, a Universidade Yanjing é mais forte, mas ela escolherá a Universidade Modu. Lin Yuan pergunta por quê. Sumu olha para longe e responde que há pessoas em Yanjing que ela não quer ver. Lin Yuan percebe que ela se sente incomodada em falar e resolve não continuar a conversa. Após algum tempo, Lin Yuan estava em casa e sentado perto da cama, segurando um baú aberto em suas mãos. Nesse momento, Long voou rapidamente de um ombro para o outro dele e exclamou: 10.000 pontos de evolução, e também uma arma de classificação geral, a garra flamejante. Quando ataca um inimigo, fogo aparece em suas garras, o que causa dano extra. Lin Yuan olhou para ela e notou que não era nada mal. Ouvindo isso, Long cruzou os braços e perguntou indignado o que significa nada mal. Isso é uma arma muito legal. As armas são divididas por classificação em besta de guerra, general besta, mestre besta, lorde e imperador. Uma arma do nível dele custa centenas de milhares de moedas. Lin Yuan ficou muito surpreso. Tão caro. Mas Long explicou que ainda era barato. Qualquer coisa acima da classificação. Mestre besta pode alcançar um valor de dezenas de milhões de moedas. Se tiverem sorte, eles poderão ganhar uma no futuro.
Long diz que ele precisa subir o mais rápido possível para a classificação Rei. De repente, Long perguntou a ele o que pensava sobre as universidades. Lin Yuan perguntou que informações ele tem. Long imediatamente respondeu que a Universidade Yanjing treina mestres fortes, e a Universidade Modu tem mestres fortes. Além disso, ele acha que Lin Yuan vai gostar lá. Lin Yan perguntou por quê. Long diz que eles colocam assuntos militares acima de tudo. Tudo é baseado em força. Eles criaram 3 classificações especiais: classificações Dragão, classificações Rei das Bestas e classificações Deus das Bestas. Todos os recursos são distribuídos conforme a classificação. Se a Universidade Yanjing é uma cama confortável para mestres fortes, então a Universidade Modu pode ser um coliseu implacável. Lin Yuan imediatamente perguntou por que coliseu. Ele então se perguntou se uma pessoa seria, no final, mais valiosa do que milhões de pessoas, então por que ele não poderia ser essa pessoa? Ele então exclamou que estava escolhendo a Universidade Animal de Modu. Após um tempo, Chang Yu irrompe no escritório de Zhao Shan com um grito alto. Zhao Shan sorri docemente e pergunta a ele o que precisa. Lin Yuan já se candidatou à escola deles. Ele não tem chance. Em resposta a isso, Chang Yu responde irritado que ele não deve se gabar. Ele respeita a escolha dele. E pergunta se Sumu também se juntou a eles. Ele pergunta. A notícia chegou a ele muito rapidamente. Zhao Shan perguntou se ele a conhecia. Chang Yu também responde furiosamente que ele mais do que apenas sabe dela. Quando ela chegar à universidade, ele deve cuidar dela. Ele também deve lembrar que ele o avisou. Suas origens são complexas. Nesse momento, Zhao Shan lembra de quando Lin Yuan e Sumu estavam sentados diante dele, e Lin Yuan perguntou quando ele poderia receber a bolsa de estudos, esclarecido geralmente após a matrícula no curso, mas ele pode se candidatar a ela antecipadamente, e será capaz de receber a bolsa de estudos em breve. Ele então aponta para Sumu e pergunta sobre ela, se ela também precisa se candidatar antecipadamente. Ela responde com desprazer que isso não é necessário. Zhao Shan pensa. De fato, ela parece ter condições financeiras melhor do que Lin Yuan. Chang Yu responde que ele não pode contar todos os detalhes, ele apenas tem que cuidar dela. 3 dias depois, Lin Yuan está em frente ao Palácio da Alma da Besta e diz a Long que não esperava que a bolsa de estudos chegasse tão rapidamente, bem como subsídios de 500.000 moedas, 20 cristais de alta qualidade, 5 cápsulas de Alma da Besta e uma armadura de espinho negro de classificação geral. Long responde que esse equipamento torna suas escamas mais duras, enquanto, ao mesmo tempo, sua espinha dorsal será coberta com espinhos, o que o protegerá de lesões. Parece que a universidade ainda aprecia muito suas habilidades. Lin Yuan sorri e pensa que não é o equipamento que importa, mas o subsídio de 500.000 moedas. Com esse dinheiro, ele pode obter 5.000 cristais de baixa qualidade e 5 milhões de pontos de evolução. Quando ele vai trocar moedas por cristais, o homem pergunta ameaçadoramente se ele quer trocar dinheiro por cristais de baixa qualidade novamente. Quanto você precisa desta vez? Lin Yuan responde que comprará 5.000 cristais de alma inferior. O homem fica surpreso e pergunta, o quê? Mas depois de algum tempo, o carregador grita para o motorista do carro completamente cheio de sacolas que tudo foi carregado. Lin Yuan, sentado no carro, acena para o homem e agradece. O homem responde educadamente que não há necessidade de gratidão. Quando Lin Yuan sai, o vendedor se pergunta por que ele comprou tanto e se ele vai alimentar os porcos. Depois de algum tempo, Lin Yuan senta em frente à sua cama cercado por sacolas de cristais de baixa qualidade e fica indignado. Era inconveniente dizer ao motorista o endereço do armazém secreto, então ele trouxe tudo para casa. Ele se pergunta quanto tempo levará para absorver tudo mantendo uma fusão. Long sugere que ele fique em casa e absorva em forma humana. Lin Yuan pergunta imediatamente se isso é possível e questiona se ele não precisa se fundir com a alma da besta para absorver a energia dos cristais. Long explica que normalmente é assim que acontece, mas ele tem um sistema que pode usar para absorver o cristal em forma humana. Então Lin Yuan exclama, por que ele não disse isso antes? Long explica que a taxa de absorção será um pouco mais lenta, mas comparada à enorme energia gasta em manter a forma da besta, esta é a melhor opção. Então Lin Yuan senta na cama, concentra-se e começa a absorver a energia dos cristais. Momentos depois, Long o felicita alegremente. Ele absorveu com sucesso a radiação nuclear e recebeu 1000 pontos de evolução. Lin Yuan começa a pensar,
Isso levou 15 minutos, um pouco mais lento do que durante a transformação. Ele precisa acelerar para absorver todas as 5.000 peças. Em média, isso dá 48 peças por dia. Quando a noite cai, Lin Yuan continua sentado na cama e absorvendo a energia dos cristais. Long anuncia alegremente que seu corpo sofreu uma mutação no processo de absorver a radiação nuclear, e agora é capaz de resisti-la. Lin Yuan pergunta: o quê? Isso muda. Long explica que, com essa habilidade, ele não teme nenhuma concentração de radiação nuclear. Lin Yuan então entende que para destruir os monstros, armas nucleares foram usadas em muitas áreas, e agora seu corpo não será afetado por essas áreas restritas poluídas. Maravilhoso. Ainda há 2 meses pela frente, ele deve engolir todos os cristais e aumentar sua força o mais rápido possível. Long responde com um sorriso que isso é bom. Após algum tempo, uma reunião foi realizada no salão de conferências da Universidade Animal de Modu. O diretor Wang Ting sentou-se à cabeça da mesa e disse que todos haviam trabalhado arduamente nos últimos dias. No momento, o recrutamento de estudantes em sua universidade foi concluído com sucesso. Os calouros deste ano são ainda mais dignos do que nos anos anteriores, e não apenas a universidade deles, mas também outras instituições prestigiosas, tinham talentos e gênios incríveis à sua disposição. No entanto, o processo de esperar até que eles cresçam é realmente muito caro. Se ele tiver que esperar até então, teme que já estará aposentado. Então ele se levanta e continua, dizendo que discutiu com os diretores de outras universidades a questão que o preocupava e decidiu realizar uma competição nacional de calouros para descobrir qual desses talentos é a verdadeira besta. Na sala de conferências da Universidade de Modu, muitas pessoas começaram a falar sobre se seria uma boa ideia realizar uma competição para que talentos de diferentes universidades pudessem se reunir e competir uns contra os outros. Uma boa oportunidade para mostrar para os alunos que sempre há alguém de uma magnitude maior, mas os calouros não deveriam perder tempo com isso, certo? Wang Ting disse que, na verdade, tudo já foi decidido. Todos podem participar e ele espera que eles lhe forneçam uma lista. Um dos funcionários se virou para o diretor e perguntou quantas pessoas deveriam ser registradas. Ele respondeu que deveriam ser aproximadamente 12 pessoas, 10 titulares e 2 reservas. Na sua opinião, é melhor escolher segundo o ranking, pois não há nada supérfluo nisso. De acordo com uma das 3 listas, os alunos recém-chegados também podem desafiar. Mas se seguirem a lista, ranking de dragão, pode haver omissões, pois ela determina apenas a habilidade de luta real. Isso é o que aconteceu com Song Lan, o campeão de Modu. Sua alma da besta, a borboleta de vidro multicolorida, é do tipo auxiliar. Embora ele tenha alcançado o nível de general besta de 7 estrelas, se lutasse sozinho, estaria em desvantagem. Talvez ele não consiga entrar no top 10 da lista dragão. Isso significa que Song Lan é fraco. Se ele se juntasse a um companheiro de alma da besta de classificação geral de 9 estrelas, suas habilidades poderiam rivalizar com a classificação de Rei das Bestas. O homem levantou a mão novamente, levantou-se de seu assento e falou para o diretor que ele entende o que ele quer dizer. Ele usa o ranking dragão como um guia, mas não adere a ele completamente. Afinal, pode haver lutas em duplas na competição, certo? O diretor Wang Ting disse que está certo. Esta é a primeira competição nacional e será transmitida para todo o país. Então ele espera que todos ofereçam o seu melhor e se esforcem para superar os outros. Os funcionários entenderam as instruções e disseram que tudo seria feito. Um funcionário se aproxima do Zhao Shan e pergunta se ele está muito feliz com os novos alunos desta vez e pede para dar uma olhada neles. Ele pegou o tablet das mãos dele e disse com um olhar entusiasmado que essa jovem chamada Sumu é ótima. Espere, porque eles estão recrutando talentos de classificação. Zhao Shan pediu para olhar mais abaixo, ele rolou um pouco e de repente gritou com uma incrível surpresa. Estudante Lin Yuan, alma da besta, lagarto preto, talento classificação E. Nível 10 nos resultados do exame. Como isso é possível? Zhao Shan disse em resposta que se ele não tivesse sido o examinador, nunca teria acreditado, porque esta foi a primeira participação de Lin Yuan no teste. O homem perguntou o que há de tão especial nele. Zhao Shan respondeu perguntando se ele poderia ser um gênio e está ansioso para ver sua força depois do treinamento. Enquanto isso, a noite já havia caído lá fora, e uma luz roxa brilhante estava brilhando na janela do apartamento de Lin Yuan. Ele estava sentado na cama ainda. Em termos humanos, ele, como um monge, se cultivava, não se movia por um mês inteiro no processo de absorver radiação nuclear.
Ele dominou a habilidade de respiração nuclear de nível S. Lin Yuan perguntou sobre a respiração nuclear. Long respondeu que respirar energia nuclear pode emitir partículas de luz com radiação nuclear. E os raios infravermelhos podem alcançar 550 mil graus. Long pergunta se ele quer gastar 1 milhão de pontos de evolução no treinamento. Ele respondeu com total confiança que, claro, é lucrativo trocar 1 milhão de pontos de evolução por uma habilidade de nível S. Long gritou que ele havia adquirido com sucesso a habilidade de respiração nuclear de melhor nível. Neste mês, ele absorveu 2.500 cristais. Agora ele tem 1,5 milhão de pontos de evolução restantes. Lin Yuan disse a ele que, como vê, a prática do monge valeu a pena. Ele sugere ver quanto esses pontos de evolução podem melhorar seu nível. Deixe-o gastar 500 mil pontos de evolução para melhorar seu tamanho. Para um monstro, o tamanho é a coisa mais importante. Long respondeu a ele que está bem. Depois disso, Lin Yuan pediu para aumentar a dureza da armadura de escamas em 200 mil pontos, a nitidez das garras em 200 mil e o poder do reator nuclear em 300 mil pontos. Ele deveria aumentá-los. Nesse momento, uma janela do sistema apareceu na frente dele. Ele a examinou cuidadosamente e Long gritou para ele que agora ele é o líder entre os mestres do nível general da besta, um pouco mais, e ele se tornaria um rei. Lin Yuan respondeu que pensou que 1,5 milhão de pontos o ajudariam a chegar ao nível de rei de uma vez só. Mas no final, ele conseguiu saltar de 3 estrelas para 7. Talvez ele esteja sendo apenas muito ambicioso. Long respondeu apontando para as sacolas, que ele ainda tinha 2.500 cristais restantes. Se ele absorvesse todos, poderia obter pelo menos 2,5 milhões de pontos de evolução. Lin Yuan não sabe se esse número de pontos é suficiente para ele avançar para o nível Rei das Bestas de uma vez só. Ele não esperava que do nível general, sua cultivação fosse na casa dos milhões. Quanto mais alto o nível, mais pontos são necessários. Long falou que mesmo que isso não dê certo, então cristais e cápsulas de alta qualidade podem ser vendidos e substituídos por cristais de baixa qualidade. Lin Yuan ergueu a mão e gritou: "Sim, o objetivo antes da escola começar é a classificação de Rei das Bestas." Um mês depois, na plataforma de trem, Lin Yuan segura um bilhete na mão. Alguém grita para ele Lin Yuan. Era Sumu, que acenou para ele e se aproximou com uma mala, andando com Zhao Shan. Ele perguntou ao professor Zhao Shan por que ele estava ali. Ele respondeu com um sorriso que havia retornado para casa a negócios e iria apenas buscá-los e levá-los para a universidade. Eles deveriam seguir. Lin Yuan respondeu que tudo bem. Após algum tempo, eles entraram no vagão e Sumu perguntou o que ele havia feito nos últimos 2 meses. Ele não respondeu a nenhuma mensagem. Lin Yuan respondeu que todo esse tempo ele estava praticando, não podia falar com ninguém. Ela deve ter treinado também. Ela respondeu que, claro, ela não apenas alcançou a classificação de general, mas também recebeu 3 estrelas. Ela disse a ele que há 2 meses atrás, ele era um general de 3 estrelas, e agora ele se fortaleceu. Então, por mais que ela tentasse, seria incapaz de alcançá-lo. Lin Yuan respondeu que ela já é muito forte e seu nível aumentou significativamente. Nesse momento, Zhao Shan informou que eles haviam chegado ao lugar certo. Ele abriu as portas e eles entraram em uma sala com todas as comodidades, o que surpreendeu Sumu. Lin Yuan pensou sobre isso ao entrar. Os assentos regulares neste trem custavam mais de 100 mil, e o professor Zhao Shan tem uma sala separada só para ele. Um mestre de classificação Lord é tratado de maneira especial. Zhao Shan disse que, se tudo correr bem, eles chegarão à universidade à noite. Lin Yuan perguntou o que significa, se tudo correr bem. Ele respondeu com um olhar sério que ao longo do caminho poderiam ocorrer lutas entre monstros. Chamam isso de maré das bestas. Acidentes ocorrem principalmente quando 100 bestas ou vários monstros de classificação Lord atacam o trem. Às vezes até monstros de classificação Rei são pegos. Lin Yuan respondeu que isso soava muito perigoso. Sumu virou-se surpresa e ficou cautelosa com essas palavras. Zhao Shan continuou a dizer que eles não deveriam se preocupar. A probabilidade de aparecerem era extremamente baixa. De qualquer forma, se isso acontecer, ele tentará detê-los para que eles e as pessoas no trem possam escapar. Mesmo contra o nível do imperador, ele pode resistir por 5 minutos. Lin Yuan ficou atento e pensou que com a força de Zhao Shan, ele só pode segurar um monstro de classificação imperador por 5 minutos. Isso parece ser muito mais aterrorizante do que ele imaginava. Naquele momento, alguns barulhos altos ocorreram no trem.
Um homem entrou em seu vagão e gritou para o Zhao Shan que a 10 quilômetros de distância, o radar detectou que uma maré de bestas estava se aproximando deles em alta velocidade. Depois, ele continuou a falar com uma voz trêmula que temia que em 10 minutos eles colidissem com o trem. Ele estava muito assustado e agarrou Zhao Shan pelas roupas com toda a sua força. Zhao Shan perguntou qual era o tamanho da maré das bestas. Ele respondeu que havia 3 reis das bestas, mais de 50 generais e cerca de 300 bestas de guerra. Os outros 2 mestres da alma da besta correram para encontrá-los. Zhao Shan virou-se para os garotos e perguntou se eles queriam seguir juntos, pois a ameaça era pequena e eles poderiam considerar isso como um modelo de combate real antes de começarem o treinamento. Lin Yan respondeu que sim e Su Mu falou que também iria. O trem parou abruptamente e Zhao Shan e seus alunos saíram. Zhao Shan perguntou a Lin Yuan, apontando para o lado, se ele conseguia pilotar um. Ele respondeu que não deveria ser um grande problema. Su Mu disse que nunca tinha visto nada parecido. Zhao Shan disse que estava tudo bem. Ela iria com Lin Yuan e eles deveriam segui-lo. Ele agarrou o transporte brilhante e correu na frente. Lin Yuan disse que ele acabou de sair rapidamente os deixando para trás. Que irresponsável. Ele subiu em um veículo igualmente longo que parecia uma moto e pediu para Su Mu subir com ele. Ela subiu e perguntou a Lin Yuan se ele realmente sabia pilotar aquilo. Ele disse que não, mas não achava que era difícil, ele aprenderia enquanto fossem. Depois disso, ele pressionou bruscamente o acelerador e eles correram para o destino a uma velocidade incrível. Ele pensou, enquanto continuava dirigindo, que era quase como pilotar uma moto. Depois de algum tempo, eles alcançaram Zhao Shan numa área desértica, e Lin Yuan perguntou ao professor Zhao Shan se deveria haver uma onda de bestas à frente. Ele falou que os avisaria antes de entrarem em batalha que, se encontrassem uma besta que estivesse além de sua força, eles precisavam se afastar o máximo possível e não perder tempo. Essas não eram lutas de treino. A segurança deles vinha em primeiro lugar. Fundindo-se com a alma da besta com esse grito, ele correu na direção dos monstros rosnando. Lin Yuan olhou para a transformação do Zhao Shan em uma enorme e rosnante besta-urso, que outros lobos começaram a cercar. Lin Yuan e Su Mu ficaram atentos e assistiram o que estava acontecendo com atenção. O corpo inteiro do monstro iluminou-se com uma luz brilhante, e ele usou o feitiço Garra da Terra. Então, ele bateu no chão com o punho, criando várias rachaduras no caminho para os lobos. Após isso, o chão começou a se dividir, e os lobos caíram dentro da enorme fenda que apareceu, e um momento depois a lacuna se fechou novamente. Lin Yuan pensou surpreso que ele dividiu o terreno. Se o mestre da alma da besta é capaz disso, então o posto de imperador seria capaz de destruir montanhas facilmente. Os lobos correram em direção a eles. Su Mu usou o feitiço de fusão e se transformou, e Lin Yuan fez o mesmo. Eles se transformaram em monstros e começaram a lutar contra os lobos atacantes, usando suas habilidades. Su Mu lançou uma onda de gelo em um dos lobos e Lin Yuan destruiu o inimigo com suas garras afiadas. Depois disso, um dos monstros se aproximou de Lin Yuan por trás. Su Mu virou-se rapidamente e percebeu isso. Ela gritou para ele correr e enviou muitos estilhaços de gelo em direção ao monstro. Mas esses estilhaços se chocaram contra a incrível defesa da criatura. E o monstro continuou a se aproximar. É tudo inútil, pensou ela. Ele usou o feitiço da garra de chama vermelha e enviou seus poderes em direção ao monstro que se aproximava. A criatura estava sangrando e foi jogada para trás com um estrondo. Su Mu observou o que estava acontecendo e pensou: esse porco-espinho, pelo menos na última fase da classificação general, e ele derrotou isso com um único golpe. Quão forte ele é agora. O trem continuou a viajar em alta velocidade. Um dos membros da tripulação pediu ao comandante para dar uma olhada e perguntou se o radar de detecção estava com algum problema. O comandante perguntou surpreso: ele está fora de ordem. Mas como isso é possível? O rapaz perguntou: não são os pontos roxos que deveriam ser os reis das bestas? O comandante gritou para ele esperar, porque algo estava errado. Havia apenas 3 reis, então de onde veio o 4º ponto? Após suas palavras, ele desapareceu do radar, e ele falou: parece que este é um rei das bestas que pode ocultar sua presença. Eles devem relatar isso imediatamente para os mestres da alma na linha de frente. Nesse momento, um dos mestres na linha de frente já havia sido destruído por outro monstro, cujas patas estavam cobertas de sangue. Ele se inclinou para o mestre, após o que o sangue deste homem apareceu na boca da criatura.
Sumu perguntou a Lin Yuan quantas bestas de classificação general eles mataram. Ele respondeu que não sabia e sugeriu que eram cerca de 12. Nesse momento, uma espécie de luz mágica apareceu atrás dela, que começou a criar um vórtice. Ela se virou rapidamente e ficou muito alerta. Uma luz roxa escura se aproximava dela. Era um monstro que rugiu alto para ela e se aproximou com olhos vermelhos brilhantes. Sumu olhou para isso com medo e ficou atônita, mas naquele momento, Lin Yuan gritou para ela fechar os olhos, caso contrário o sangue entraria. Naquele momento, ele atacou o monstro que se aproximava e o destruiu habilmente. Todo o sangue desta criatura se espalhou em um fluxo escarlate e o monstro caiu no chão. Long relatou que este mestre da besta é classificado como rei, o melhor em furtividade. Lin Yuan respondeu que parece que eles foram mal informados, já que há outro monstro de classificação rei. Sumu perguntou a ele perplexa. Ele disse que encarava o monstro que se erguia do chão e disse que este era um vira-lata covarde que só sabia se esconder. Ele também latirá para ele. Naquele momento, o monstro desapareceu de seus olhos, e eles começaram a se virar. Sumu pediu a Lin Yuan para ter cuidado, pois poderia aparecer em qualquer lugar. Naquele momento, o monstro apareceu diretamente acima do corpo transformado de Lin Yuan, que rapidamente o atacou com seus espinhos das costas. Lin Yuan virou-se e perguntou se ele havia decidido coçar suas costas. Naquele momento, ele perfurou sua pata direto e muito sangue foi derramado do monstro, fazendo-o rosnar alto de dor. Após isso, ele ficou atônito ao perceber que Lin Yuan o havia agarrado com as mãos e fez uma pergunta. Agora é a vez dele. Ele sorriu e começou a esmagar o monstro em suas mãos. O monstro estava assustado, mas não conseguia se mover. Lin Yuan abriu a boca e gritou para experimentar seu sopro nuclear. Uma luz azul brilhante acendeu em sua boca, e ele direcionou essa chama diretamente na boca de seu oponente. Após isso, tudo ao redor brilhou com uma luz brilhante e muitos clarões ocorreram. Sumu ficou de lado observando o que estava acontecendo. Também por perto estava Zhao Shan, que estava muito surpreso e atônito. Lin Yuan transformou-se de volta em sua forma humana, pegou o cristal roxo do chão e se perguntou quanto poderia ser vendido o núcleo do cristal do mestre das bestas de classificação rei. Zhao Shan se aproximou dela, perguntando surpreso como ele o matou. Lin Yuan perguntou se ele não tinha visto. Zhao Shan pediu-lhe para ser honesto sobre qual era o nível de sua força agora. Ele respondeu, desviando o olhar, que acabara de romper para o posto de classificação rei de uma estrela. Zhao Shan abriu a boca em choque e perguntou como ele conseguiu isso durante o teste. Ele era um general de 3 estrelas. Como ele cresceu tanto em 2 meses? Ele sussurrou em seu ouvido. Professor, ele tem um segredo. Apenas não conte a ninguém. Na verdade, ele pode absorver a radiação nuclear de cristais de alma inferiores. Naquele momento, Sumu correu até ele e perguntou com uma expressão assustada se ele estava bem. Ele acenou com a mão e disse com uma expressão calma que sim. Ela agradeceu a ele e disse que se ele não tivesse feito isso, teria sido o fim para ela. Ele respondeu que, na verdade, ela é muito forte, estava apenas assustada e perdeu a compostura. Zhao Shan disse a ela que, afinal, era a primeira vez que ela enfrentava tal situação, e é normal que uma pessoa fique nervosa. Ela se virou para o professor e falou que Lin Yuan está certo. Situações imprevistas no campo de batalha podem acontecer a qualquer momento. Ela deve se esforçar mais para não decepcionar seus companheiros. Depois disso, ela e Lin Yuan sorriram um para o outro. Zhao Shan olhou para eles e pensou que eles eram realmente extraordinários. Ao pôr do sol, o trem continuou seu caminho. Zhao Shan entrou no quarto do rapaz e viu Sumu deitada na cama e Lin Yuan olhando pela janela. Ele pensou que não esperava que esse cara pudesse absorver a radiação nuclear como energia. Ele é um verdadeiro gênio entre todos os mestres de alma de besta. Como o diretor disse, um talento excepcional. Ele se aproximou de Lin Yuan e disse que tinha coletado saques nessa insígnia do cofre quando estava no Palácio da Alma de Fera. Ele venderia tudo e daria o dinheiro a ele. Lin Yuan perguntou sobre o ícone de armazenamento. Ele respondeu que sim, nunca usou um assim. Ele pode solicitar o mesmo, mas para 10 metros cúbicos de espaço, terá que pagar 1 milhão. Com esse dinheiro, ele deveria comprar cristais inferiores e poderia emprestar o emblema, se necessário. Lin Yuan pegou a insígnia em suas mãos e agradeceu por contar sobre isso. Essa coisa poderia ser útil para ele. Então ele pensará em comprá-la no futuro. Zhao Shan pediu para ele não se preocupar. Em sua universidade, os verdadeiros talentos não são privados de recursos. Se ele puder entrar no top 10 do ranking,
Ele poderá escolher um quarto privado no dormitório e também terá a oportunidade de representar a universidade na competição nacional. Ele pergunta, surpreso, sobre o ranking. Ele entendeu. Nesse momento, Sumu tentou abrir os olhos ligeiramente. Levantou-se e disse: Professor, a universidade é tão rica e os quartos do dormitório são projetados para várias pessoas. Será inconveniente para eles praticarem. Ele respondeu que o dormitório é um lugar para dormir e relaxar. Os alunos podem visitar salas de treinamento gratuitamente, que estão abertas 24 horas por dia. Lin Yuan pensou que ele teve sorte de haver tais instalações. Caso contrário, ele teria sido rapidamente descoberto. Ele respirou fundo e Zhao Shan disse que, se ela ainda quiser um quarto separado, ela pode doar 5 milhões para a escola. Lin Yuan ficou muito surpreso e gritou: 5 milhões. Isso é muito. Sumu gritou que isso era tão pouco. Lin Yuan ficou muito surpreso com a reação dela. Ele olhou para ela cuidadosamente e pensou, questionando-se quem ela é. Dormitório da Universidade Animal da cidade de Modu. Lin Yuan caminhou até a porta e pensou que antes de conquistar o ranking, ele se estabeleceria primeiro no dormitório. É bom que Sumu decidiu usar a habitação da universidade, embora ela tenha dinheiro, mas não pode gastar assim. Um cara desconhecido abriu a porta para ele com um sorriso no rosto e perguntou se ele era um novo colega de quarto. Ele cumprimentou e disse que seu nome era Zhao Ming. Sua alma de besta é uma serpente de 8 cabeças, e ele é um calouro. Lin Yuan entrou no quarto e disse que seu nome era Lin Yuan, e ele era de Zhanhai. Outro cara no quarto perguntou a ele: então ele é o cara talentoso. Ele ainda tem uma alma de besta de classificação E. Lin Yuan perguntou se ele o conhecia. O cara respondeu que não, mas leu seu dossiê, e ele é incrível. Ele estava comendo um pacote de batatas fritas e continuou falando com ele. Lin Yuan perguntou se ele viu seu arquivo, mas onde alguém pode revisar os dados pessoais de calouros? O cara respondeu que tem seus próprios métodos. Não há nada na universidade que ele, Wang Jin, não saiba. Zhao Ming sentou-se na mesa do computador e disse com um sorriso no rosto que esse cara é ótimo em coletar informações. Wang Jin disse que ele poderia falar sobre qualquer coisa que o interessasse. Mas claro, a informação tem um preço. Ele continuou a comer um pacote de batatas fritas, se aproximou dele e perguntou então qual é o lugar dele no ranking. Ele percebeu que ele era um informante. Wang Jin respondeu que hoje é apenas o primeiro dia na universidade. Como ele pode descobrir a lista tão rapidamente? Mas se ele está tão interessado, ele pode dar outra lista, que inclui todos os calouros que provavelmente estarão no top 10 do ranking. Lin Yuan perguntou por quanto ele venderia isso. Ele respondeu com um sorriso no rosto que, já que ele é um colega de quarto, ele dará um desconto de 20%, um total de 4.000 moedas. Ele já queria dizer o número do cartão, mas naquele momento o Lin Yuan interrompeu a audição e pensou que ele é um bom informante. Mas de onde ele tem uma coisa dessas? Ele se sentou no computador e viu na mesa um pedaço de papel no qual estava escrito: Shen Kang, desperta alma de fera presa branca. Força mestre de fera de uma estrela. Shenmu desperta alma de fera rei da árvore demoníaca. Força general de fera de 9 estrelas. Wakuandu desperta alma de fera rei dos centopeias de asa dourada. Força mestre de fera de 3 estrelas. Xing desperta alma de fera serpente de 8 cabeças. Força general de fera de 8 estrelas. Songlan desperta alma de fera borboleta de vidro colorida. Força mestre de fera de 2 estrelas. Lin Yuan pensou sobre isso. Há tantos gênios escondidos na universidade da cidade de Modu, metade dos calouros já são classificações rei. Zhao Ming, que lhe pareceu alegre, é um general de besta de 8 estrelas. Ele se perguntou que tipo de força Wang Jin tem. Naquele momento, um dos caras falou que o último colega de quarto chegou. A porta se abriu e um cara alto e musculoso entrou no quarto, cumprimentando-os com uma expressão ameaçadora no rosto, e disse que seu nome era Song Lan. Ele está feliz em conhecê-los. Os caras olharam para ele em silêncio e pensaram como ele era assustador. Zhao Ming o chamou pelo nome e disse que ele é o campeão deste ano na cidade de Modu. Wang Jin gritou com uma expressão surpresa no rosto. Que sorte ele tem de morar no mesmo quarto que o vencedor. Lin Yuan se perguntou se ele é Song Lan. Se ele se lembra corretamente, então sua alma animal é uma borboleta de vidro colorida. Sua classificação de talento é SSS. Wang Jin estendeu a mão para ele e gritou: Amigo, se ele estiver interessado em alguma informação, ele dará um desconto de 20%. Se ele mesmo souber algo útil, ele comprará por um preço razoável. Zhao Ming pediu para parar de pechinchar e ofereceu para almoçarem juntos. O que ele acha disso?
Lin Yuan virou-se e respondeu com um sorriso no rosto que aceitaria. Depois disso, ele pensou que sim. Seus vizinhos não são simples. Um é um general de 8 estrelas e o outro é um rei de 2 estrelas. O terceiro é um informante. Eles saíram juntos para a rua. Zhao Ming andava um pouco à frente e disse que sempre sonhou em entrar nesta universidade, e agora ele conseguiu. Ele se sente como se estivesse dormindo agora. Wang Jin pediu para ele não sonhar acordado quando chegasse a hora de pagar as contas. Naquele momento, havia 2 garotas não muito longe deles, uma das quais era Sumu. Zhao Ming olhou para elas apaixonadamente, e Wang Jin disse que essa garota à esquerda se chama Shu Qingqiu. Sua alma de besta é um bicho da seda de neve classificação S, e a garota à direita se chama Sumu, alma de fera de raposa de 9 caudas de neve, classificação S. Zhao Ming olhou para ele surpreso e perguntou como ele sabia de tudo isso em detalhes. Ele respondeu que esse é o poder da informação, ele não entende isso. Naquele momento, Sumu notou eles. Depois disso, ela de repente levantou a mão e começou a acenar para Lin Yuan e gritar que eles não se viam há muito tempo. Ela se aproximou dele com a amiga. Ele estendeu a mão para ela e perguntou sobre o que ela estava falando. Eles se viram durante o dia, mas se separaram recentemente. Sumu sorriu e disse que sim. Esta é Shu Qingqiu, sua colega de quarto. Ele cumprimentou-a, e Wang Jin ficou muito surpreso por eles se conhecerem. Zhao Ming sorriu para ele e perguntou se ele não era o informante deles, porque ele não sabia disso. Ele gritou de volta que estava coletando informações, não fazendo combinações amorosas, como ele saberia o que está acontecendo entre eles. Lin Yuan decidiu apresentar seus amigos e disse, virando-se para os rapazes, que estes eram seus vizinhos, Wang Jin, Zhao Ming e Song Lan. Wang Jin se aproximou e disse que eles iam comer juntos, e perguntou se elas querem se juntar. Sumu segurou o braço da amiga, virou para o outro lado e com um sorriso no rosto respondeu que não. Hoje ela concordou em almoçar com sua vizinha. Então, em outra ocasião, Lin Yuan respondeu que tudo bem. Depois disso, eles se despediram e foram cada um para seu lado. Wang Jin de repente começou a gritar e perguntar a Lin Yuan como ele conheceu Sumu. Parece que eles são bastante próximos. Ele se virou para ele e perguntou se ainda há algo que ele não sabe. Se quiser, ele pode vender essa informação para ele com um desconto de 20% como vizinho. Wang Jin ficou muito surpreso com isso e ficou atônito. Lin Yuan olhou para o céu e pensou que a vida no campus seria divertida. 2 horas depois, ele estava sentado no chão na posição de lótus com os olhos fechados. Faíscas mágicas brilhavam ao seu redor e ele pensou que mesmo que quisesse voltar ao dormitório e relaxar lá, ele não conseguia relaxar. Havia muitos alunos fortes na universidade. Long gritou para ele que há uma alta concentração de energia aqui. É bom para a prática. Lin Yuan respondeu que este é um quarto livre para treinamento de nível inicial e há um quarto pago para nível intermediário e avançado. É onde a concentração de energia deve ser maior. Mas os quartos são muito caros. Um quarto de nível médio custa 1.000 por 1 hora e um quarto de alto nível custa 5.000 por 1 hora. Long colocou seus óculos, cruzou os braços e olhou pela janela do sistema. Após o que ele disse que coincidência, ele absorveu todos os cristais de baixo nível. Apenas os de alta qualidade na cápsula da alma de besta restaram. Lin Yuan apontou o dedo para ele e gritou sugerindo verificar quantos pontos de evolução ele ganharia, absorvendo um cristal de alta qualidade. Ele fez isso, e Long o parabenizou por conseguir 1.000 pontos de evolução. Lin Yuan ficou chateado e disse com uma expressão insatisfeita no rosto que o resultado é o mesmo que ao absorver cristais de baixa qualidade, ele desperdiçou 10.000 moedas. Long voou para perto dele e disse que nada de ruim aconteceu. Ele ainda tinha a cápsula. Ele colocou a cápsula na boca, após o que um momento depois, uma faísca brilhante apareceu em seu estômago, da qual muitos raios de luz emanaram. Long ficou muito surpreso e o parabenizou novamente pelo fato de ter absorvido com sucesso a cápsula da alma da besta. Ele recebeu um novo talento. Ele levantou a mão e girou várias vezes de alegria. E Lin Yuan olhou para cima surpreso e perguntou se ele tinha uma contagem de talentos em suas características, se esses são parâmetros ocultos. Long continuou a informá-lo em voz alta que o talento poderia aumentar a taxa de absorção em cerca de 5%. Lin Yuan respondeu em voz baixa, olhando para o lado, que é verdade que ele sente que está absorvendo energia mais rápido. Long falou que, já que ele está lá, ele não precisa se limitar a tomar uma cápsula por mês, deixe-o absorver o quanto ele puder. Lin Yuan disse que a cápsula da alma de besta é uma coisa boa,
mas muito cara. O preço de uma peça é 50 mil. No dia seguinte, dentro das paredes do dormitório da universidade, Lin Yuan acordou, levantou-se da cama, olhou ao redor e disse que era apenas manhã. Mas onde estavam aqueles dois? Wang Jin, que estava mexendo nos papéis na mesa, respondeu que eles devem estar na sala de treinamento. Lin Yuan percebeu que parecia que ele não era a única pessoa que estava treinando diligentemente. Ele precisa ir ao Palácio da Alma da Besta e comprar um lote de cristais inferiores. Ele pegou o telefone e disse alô para alguém que o ligou. O homem do telefone o cumprimentou e perguntou se ele estava acordado. Ele deveria vir buscar o dinheiro. Depois de algum tempo, ele se encontrou com Zhao Shan na rua, e ele falou que todos os núcleos dos cristais foram coletados. A porção dada a ele é de 2.200.000. Lin Yuan, com o telefone na mão, olhou para o telefone de Zhao Shan e se perguntou quanto isso seria. Isso resolveria seu problema. Zhao Shan falou. Além disso, ele trocou 1 milhão por 10.000 cristais de alma inferiores. Os cristais e o resto do dinheiro estão nesta insígnia. Ele vai emprestá-la a ele por um tempo. Lin Yuan agradeceu, chamando-o de professor. E naquele momento ele olhou nos olhos dele e pensou que, de fato, Zhao Shan é realmente a pessoa em quem ele pode confiar. Após isso, um sorriso apareceu no rosto dele, e ele perguntou ao professor se ele poderia ajudá-lo com algo. Ele quer trocar o restante do dinheiro por umas cápsulas de alma de animal. Esse dinheiro é suficiente para comprar 24 peças, o que duraria por 2 anos. Zhao Shan perguntou por que ele precisa de tantas. Ele pediu para ele não se preocupar, e disse que sabia a quantidade certa. Zhao Shan respondeu que tudo bem. Assim que houver tempo, ele irá ao Palácio da Alma do Animal e ele deve treinar duro. O ranking será anunciado em breve. De repente, ele deu um tapinha no ombro dele e começou a falar alto, dizendo que se ele entrar no top 10, ele tentará conseguir para ele um lugar como representante de sua universidade na competição. Lin Yuan respondeu com uma expressão séria que ele entendeu tudo e pensou que seu objetivo não é entrar no top 10 dos rankings, mas estar em primeiro lugar na lista. Um pouco depois, ele estava de volta na sala de treinamento, estudando duro sozinho, exceto pela presença do Long nas proximidades, que o parabenizaram por absorver com sucesso a radiação nuclear, ganhando 1000 pontos de evolução desta vez em apenas 10 minutos. Lin Yuan continuou sentado em silêncio e de olhos fechados, mas de repente fez uma pergunta. É devido a 5 cápsulas de recompensa absorvidas. Isso significa que não só a taxa de absorção de energia do ar aumenta, mas também a taxa de assimilação de cristais. Long respondeu com uma expressão surpresa no rosto que, honestamente, ele mesmo não tem certeza. Quando o professor enviar um lote de cápsulas, ele poderá verificar. Lin Yuan agarrou a cristal roxa em suas mãos e gritou com uma expressão ameaçadora no rosto. Que sim, eles continuarão a absorver os cristais para aumentar sua força. O tempo passa, os dias seguem mutualmente. Alguns dias depois, Lin Yuan entrou no quarto do dormitório com uma sacola de compras na mão. Seus vizinhos estavam todos no quarto, de frente uns para os outros. Lin Yuan entrou e perguntou se hoje é um dia especial, porque todos estão aqui. Naquele momento, ele pensou sobre que normalmente esses 3 saem cedo e voltam tardiamente. Bem, exceto por Wang Jin, que coleta informações o dia todo. Wang Jin disse a ele que hoje é a reunião dos calouros. Ele estava tão envolvido no treinamento que até esqueceu disso. Lin Yuan gritou de volta com uma expressão surpresa no rosto que ele realmente esqueceu. Wang Jin sorriu e gritou que os 3 estão treinando como monstros. Eles realmente querem estar no top 10. Zhao Ming falou de volta. Vamos lá com seu general de 9 estrelas, ele só pode entrar no top 100, mas Song Lan com sua força com certeza conseguirá entrar no top 10, certo? Mas infelizmente vamos ficando por aqui, pessoal. Será que Lin Yuan entrará no top 10? Curte e comente bastante para que eu possa trazer a parte 3 para vocês. Espero vocês na próxima. Até mais.